De volta com o programa Questões, hoje falando sobre a qualidade de vida para os idosos. Bom, então, continuando a nossa discussão, dessas áreas ligadas à qualidade de vida, uma delas é o trabalho. Como o idoso se insere no mundo do trabalho hoje? No mundo do trabalho, nós estamos vendo os idosos voltarem ao mercado de trabalho, a aposentadoria sendo adiada, né, cada vez mais postergada essa aposentadoria. Mas o idoso ele está voltando para o mercado de trabalho, porque o mercado está gerando essa oportunidade, está vendo essa demanda, porque busca mais experiência, mais qualidade, ou você acha que o mercado de trabalho ele está gerando isso como responsabilidade social, ou ainda realmente é uma necessidade do idoso de complementar a renda familiar? Como é que... Infelizmente, eu entendo que é para complementação da renda familiar. Porque muitos idosos com a renda baixa têm ainda seus filhos que não saíram de casa ou que voltaram para casa, muitas vezes com os netos, e eles são arrimos de família. Porque tem até alguns estudos que sugerem isso, né? Me parece que 25% dos lares ainda são suplementados financeiramente pelos próprios idosos. Então, infelizmente, a realidade é muito essa. E, por outro lado, existem algumas áreas em que estão sendo reconhecidas. Não existem profissionais, por exemplo, a engenharia, não existem profissionais em algumas áreas, jovens profissionais, porque ficou um vácuo aí em 20 anos. Então, muitos engenheiros da velha guarda, eles estão sendo contratados, recontratados pelas grandes empresas por causa da sua experiência, né, para transmitirem essa experiência para os mais jovens, por exemplo, nesse caso da engenharia. Então, acho que são esses dois aspectos. Então, eu até acredito que ele deveria ter uma carga horária menor do que os demais trabalhadores, né, para poder contemplar essa qualidade de vida, poder ter tempo para fazer outras atividades, para buscar uma qualidade de vida mesmo. Não, eu estou sempre em movimento. Eu não paro, não. Estou sempre. Eu primeiro fazia muita visita, faço biscoito, faço bolo, né? Um biscoito que o Júnior gosta muito, chama Biscoito S. Fazia uma caminhada. A caminhada começou a me chamar para cá. Chamar não, foi para lá, eu vou fazer o exercício aqui. Tem uns 3 anos já que eu faço exercício com ele. Quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, no bombeiro. 3 horas de exercício. Mas era uma fazenda muito grande mesmo. Fazia de tudo lá, mexia com fazer farinha, ajudava lá a fazer farinha. No começo também tinha um engenho muito grande. Fazia rapadura, teve um tempo que fazia até pinga. E fazia também açúcar, aquele açúcar tipo mascavo, mas até saía um bem mais clarinho. Eu nunca fui menino, eu nunca soltei uma bolinha, nunca soltei um papagaio. Comecei a trabalhar com 6 anos de idade, eu era candeeiro do meu pai em Belo Horizonte. Você já viu olaria, não já? Pois é, eu fazia 2.000 tijolos por dia, todo dia de semana, de segunda a sexta. Segunda a sábado, naquela ocasião. Eu fiz fisioterapia do braço, depois hidroterapia. Fiz lá bastante tempo lá agora da hidroginástica, na água, né? Gostoso. Os anos todos que eu joguei futebol, foi uma vida que eu tive, uma saúde, né? Não jogava mal, jogava até bem, era meio metido que jogava bem, né? Então era uma vida gostosa demais. A gente sente bem. A gente sente bem, quando a gente sai de lá, a gente sai assim renovada. Igual a unibiótica também. A televisão está em centro, nós estamos cheios de jovens roubando, matando. Ela está ensinando. A televisão está ensinando. Briga. Você tem medo de sair na rua. Eu preciso ir no banco, eu tenho medo de ir no banco. Porque está perigoso. Para reunir os idosos. Para dar atividade para os idosos. Porque idoso sem atividade não dá, não. É uma vida. É uma vida.
Deus me livre se eu ficasse aqui sem um instrumento, sem pegar no instrumento, sem sair com a pessoa no coral para cantar. O que era da minha vida? Não era nada. Não deixar ficar muito velho, não, que aí dá desânimo e acaba não fazendo nada. Então começa mais cedo com as atividades. Isso aí é uma coisa boa demais. Para ajudar a envelhecer com saúde, com disposição. E também de necessidade de intervenção mesmo, política pública na área para poder transformar a realidade, né? O ano passado, eu estava até relembrando aqui, eles lançaram na mídia uma propaganda, eu acho que estava relacionado ao Dia Mundial do Idoso, incentivando os familiares a visitar o idoso. Eu não sei se vocês lembram dessa propaganda, que era um corredor escuro e tinha um idoso sentado à beira da cama. E foi uma propaganda que chamou muito a atenção, mas hoje eu acho que a gente vive um momento, não é nem de visitar o idoso, é levar o idoso para os nossos programas sociais, né? De lazer, de cultura, que a gente costuma ir junto com os filhos, com a esposa, né? De repente levá-los, né? Para um programa cultural, um programa esportivo, para um programa nesse tipo, né? Com essas características, né? É interessante pensar nisso, porque você falou em a gente levar, porque eu acho que aí, como o idoso, ele às vezes está no momento de limitação do seu movimento, né? Então, talvez seja o momento em que a sociedade, a família tem que se movimentar mais ao idoso para que ele não quebre esses vínculos, né? Eu tenho muitos idosos na minha família e muitas vezes a gente promove encontros, promove passeios com eles. E aí são idosos de 90 e tantos, 100 e alguma coisa, e que não conseguem muitas vezes se locomover mais sem a ajuda, no caso de uma tia, mas que basta convidar. E os convites são convidar para alguma coisa que é bom para mim? Não. O que essa pessoa gostaria de fazer que vai revitalizá-la? Então, fazer convites que sejam apropriados ao gosto daquelas pessoas. Como a gente pode pensar na área da saúde, na questão da saúde relacionada ao envelhecimento e ao idoso? Eu volto a dizer que a gente tem que pensar nessa qualidade desde muito antes, desde quando a gente é criança, né? De pensar numa qualidade, num alimento de qualidade, escolher o que vamos comer. Então, é muito importante que as mães e os pais hoje pensem o que eu quero dar para os meus filhos, pensando que os meus filhos vão envelhecer, pensando que os meus filhos vão precisar de ter uma boa saúde lá na frente. E aí vamos deixar de comer um pouco de salgadinhos e empacotados e etc. Vamos pensar em coisas mais orgânicas e aí vamos crescendo de uma maneira mais saudável. Mas, se a gente já está velho, igualmente, vamos escolher o que a gente vai comer. Eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente pode pensar que, ou seja, uma grande parcela da população ainda continua analfabeta, mas eu digo nem isso, assim, de repente a gente pensar em condições de reconhecer esse idoso como alguém que ainda está em ativo para continuar aprendendo, continuar ensinando. Como é que você vê essa realidade, Virginia? Eu acho fantástico, assim, eu sempre faço com os meus alunos, eu ministro uma disciplina de velhice, e a gente sempre pensa em programas que a gente poderia sugerir e desenvolver, e esse é um deles, dos postos de saúde. Se essas pessoas idosas pudessem pegar das suas experiências e transmitir para a gestante, as suas experiências com trabalhos manuais e fazer grupos de convivência na saúde com perspectivas várias, no próprio CRAS, né? Eu acho que poderiam ter muitas coisas que os idosos poderiam trazer. Nós fizemos um programa de rádio com os idosos na disciplina, trouxemos vários idosos aqui já há vários semestres, e o resultado é fantástico. Eles ficam assim,
absolutamente envolvidos e eles ficam absolutamente agradecidos pelo reconhecimento do valor que eles têm. Nós não estamos fazendo nada além de dar ao velho, dar ao idoso, o reconhecimento do valor que ele já tem. Então, isso eu acho que a gente precisa. O que fazer para reconhecer o valor do idoso na sociedade hoje, seja aonde for que estejamos trabalhando? Interessante. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre a qualidade de vida para os idosos.